Olá, eu quero falar com você, cristão, que tem passado por lutas na área mental. Isso mesmo. Você que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, mas que tem enfrentado o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo e compulsivo, enfim, entre outros transtornos mentais que é causado pela ansiedade patológica. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 25. A minha tradução é a NVT, vai dizer o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Amém. Olha a palavra de Jesus. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Em algumas traduções, né? Em vez de preocupar aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? É utilizada a palavra ansiedade aqui. Não andeis ansioso. Mas essa ansiedade que Jesus está falando para os cristãos, para a igreja, né? Para os seus discípulos, para as pessoas que o seguem, não ter no dia a dia, que ansiedade é essa? Eu quero te dizer uma coisa, que existem três tipos de ansiedade. A ansiedade normal, porque a ansiedade normal é inerente ao ser humano. Quando você vai fazer uma prova, antes do casamento, antes de uma entrevista, você sente aquele frio na barriga, aquela ansiedade, que ela é normal, ela é comum de todo ser humano e faz até bem, porque ela aumenta a nossa produtividade. Ela prepara a gente para exercer tarefas mais difíceis. Então, a ansiedade, nesse ponto, ela é benéfica. E não é essa ansiedade que Jesus está falando aqui, não. Em Mateus 6, 25, não. Que a gente não deve ter, não deve andar, não devemos andar ansiosos. Não é essa ansiedade, não é a ansiedade normal que todo mundo tem, que é comum. Não é essa também. E também não é ansiedade patológica, gente. Não. Não é ansiedade patológica que muitas vezes vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um psicólogo, às vezes vão precisar de usar medicação. Sim, não é essa ansiedade patológica que Jesus está dizendo em Mateus, capítulo 6, versículo 25. É a ansiedade pecado. Então, existem três ansiedades. Ansiedade normal, que todo mundo tem, ela é benéfica, ela nos ajuda a ser mais produtivos, alcançar os objetivos, alcançar algo que nós precisamos. Essa ansiedade, ela é normal, faz parte. A ansiedade patológica, que é aquela que vai provocar doenças, como o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, outros transtornos. Mas aí, irmãos, eu quero falar para você, porque você que está enfrentando aí a transtorno de ansiedade generalizada, fala, meu Deus, será que eu estou em pecado? Isso eu quero dizer para você, não e não. Jesus, ele compreende, ele sabe que esse transtorno que você tem enfrentado, que é um transtorno de ansiedade, que é um transtorno patológico, é uma doença. Jesus sabe, ele te compreende e que precisa de tratamento assim como qualquer outra doença, assim como o câncer, assim como a pneumonia, qualquer outra doença. Eu fico imaginando, gente, por que os órgãos, os demais órgãos do corpo humano, tudo pode ter doença, todo mundo fala, tem mesmo e pronto. Concordo que os outros órgãos do organismo podem ter doença, mas se haver doença na mente, as pessoas, não, é falta de fé, é falta de confiança em Deus. Não, não é falta de fé.
Não, depressão, transtorno de ansiedade e entre outras doenças da mente. Não é falta de fé. A mente é um órgão como qualquer um do corpo humano e ela está sujeita a uma doença. Ela pode ficar doente. E Jesus, ele compreende. Quando ele fala que para não andar ansioso, não é ansiedade patológica que ele está se referindo. Não está falando com você que está doente da mente. Não, ele está falando aqui com a ansiedade pecado. Que ansiedade pecado é essa? Que ansiedade é essa que Jesus está combatendo? Isso que eu quero falar aqui com você. Essa ansiedade, pecado, né? Que Jesus está aqui combatendo, é a preocupação causada pela compreensão distorcida da vida que nos leva a não confiar na soberania e nos cuidados do Pai. É essa ansiedade pecado. A gente deixa de confiar em Deus. A gente deixa de crer que Ele é soberano. Aí eu estou pecando. Quando tem uma preocupação, olha só, deixa eu repetir para você. A ansiedade que Jesus está falando aqui para a gente não ter. Não é ansiedade patológica, não é ansiedade normal que todo mundo tem. Olha o que ele diz. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, não se referia à ansiedade normal, mas é preocupação causada pela compreensão distorcida da vida que nos leva a não confiar na soberania e nos cuidados do Pai. Então é essa que nós devemos rebater. É aquela pessoa que não está confiando mais que Deus é soberano e pode prover todas as coisas. Aí sim é ansiedade de pecado. Então, quero falar para você que tem enfrentado transtorno de ansiedade generalizada. O Senhor importa com você. Jesus te compreende. Assim como os médicos, né? Humanos, os homens que são médicos aqui na Terra. Sabe o que você enfrenta. Porque é uma luta terrível, gente. Uma pessoa que enfrenta esses transtornos. Eu vou aqui citar a ansiedade patológica, quais são os sintomas. Porque a ansiedade patológica, ela prejudica a produtividade. A ansiedade normal, ela ajuda você a ser mais produtivo. Agora, vamos falar então dessa ansiedade patológica. Quais são os sintomas? Aí eu anotei aqui alguns sintomas. Eu quero que você fique atento, porque você que está assistindo esse vídeo, às vezes não foi diagnosticado ainda que tem alguma ansiedade patológica. Mas você pode compreender isso. E se você compreender que tem essa ansiedade patológica, procure um profissional de saúde, um psiquiatra, psicólogo. Procure tratamento. Ah, eu sou cristão. Procure. Deus deixou os médicos, é para isso mesmo. Procure um médico. Procure um profissional de saúde. Olha o que diz, olha os sintomas que pode descrever quem tem ansiedade patológica. Preocupação excessiva e persistente. Com vários assuntos e sem motivo aparente. Olha só, é diferente. Sensação de estar no limite ou de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. A pessoa vive ali sempre em alerta. Fadiga, alterações no sono ou inquietação, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, sempre tá irritado, tensão. Esses são alguns sintomas. Então fique atento se você possui mais de um sintoma desses sintomas aqui. Procure tratamento. E Jesus está com você. Ele morreu para te salvar, para te libertar. E Ele compreende o seu transtorno de ansiedade, a sua ansiedade patológica, que é um problema de saúde mental.
que precisa de todo cuidado. E nós, como igreja do Senhor, temos que receber esses cristãos que vivem esses transtornos com amor, com carinho, abraçar, ajudar, com a palavra de ânimo. E claro, orientá-los a procurar tratamento médico, um profissional de saúde. Porque Jesus te compreende totalmente. Ele sabe o que você passa. Ele se tornou homem, como nós. Ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E ele sentiu fome, sede, angústia, como qualquer um de nós. Ele conhece. Ele nos conhece. Ele nos sonda. Ele sabe. E ele é poderoso para nos ajudar, para nos fortalecer. Então, fique em paz. Deus está te levantando agora. Deus está te renovando. Não fique achando que essa ansiedade aí patológica é pecado. Não. É um problema de saúde que precisa de tratamento como qualquer outra doença, como câncer, como pneumonia, como diabetes. Enfim, precisa de tratamento. É uma doença. É tudo em excesso. A preocupação sua é em excesso demais. É uma ansiedade em excesso. Faz parte da ansiedade patológica. Então, tenha ânimo. Confie em Deus. Por favor, não desista. Siga em frente. Porque Deus está contigo nessa batalha. Procure a ajuda profissional de um profissional médico. Não pare. Porque o Senhor é contigo. Ele vai te dar a vitória. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu para te salvar. Vá em frente. Não pare. Não pare. Busque ajuda. Deus te compreende. Ele está de braços abertos. Mesmo que às vezes as pessoas não vão te compreender. Não é falta de fé. A ansiedade patológica não é falta de fé. Esquece isso. Creia. Isso precisa de um tratamento. Fica com Deus. Que o Senhor Jesus venha te abençoar e te sustentar cada vez mais. E vamos parar, gente, no nosso meio, de demonizar essas doenças da mente. Que precisam de tratamento médico como qualquer outra. Fica com Deus e até a próxima.